A natureza não é um ser consciente. E quando a gente fala em ser consciente, significa vida inteligente. E no planeta Terra existe apenas um ser vivo de matéria que pode ter ciência e consciência. E utilizar a razão, capaz de distinguir o que é certo, o que é errado. Nós estamos vendo aqui, nesse circular que a gente está dando com a nossa câmera, um ângulo de 180 graus, a gente não vê uma planta que a gente possa dizer está viva. Não se vê folhas, em 90% das plantas que a gente está observando, e o chão tudo seco, fezes de animais que pastaram por aqui, árvores e arbustos só jurema, porque a jurema aqui é predominante por conta do clima que está totalmente alterado, e a planta é mais adaptada a essa situação, a jurema, porque é uma leguminosa e mesmo porque é planta nativa daqui. E mesmo que o clima tenha virado pelo avesso aqui, como a gente pode dizer, que não tem plantas verdes, vivas, porque até a jurema está triste, com poucas folhas. E de repente a gente vira a nossa câmera e vê essa jurema no meio do nada florado. Florando significa que ela recebeu algum benefício que as outras não receberam. E que por isso botou flor, que é o ponto inicial para a reprodução, ou seja, produzir sementes. E aí a gente falou que a natureza não tem ciência, porque não é um ser vivo inteligente, mas é ciência exata, que o próprio universo determinou. E todos os elementos que estiver aqui, em qualquer meio onde o homem estiver observando, as leis da natureza estão predominando. E essa jurema foi um caso, vamos dizer, uma aberração, uma anomalia, ela colocar flores sem ter o principal elemento, que é a água em suas raízes. Não ter chuva, porque aqui choveu pela última vez em agosto desse ano 2024, e de lá para cá já se vão vários dias de seca e não existe um pingo d'água aqui nesse chão, de jeito nenhum, porque a água que teve aqui desapareceu. Então a gente pode dizer que 99% da água que se precipitou aqui nessa área, 1% escorreu por rios e riachos e, portanto, por açudes, barreiros, 1%. E 99% que estava, inclusive, uma parte no corpo das plantas, desapareceu. Enquanto que as plantas necessitam de água todos os dias. E os animais também. Então, pelo fato de não ter plantas verdes aqui para os animais se alimentar, porque o vegetal é o ponto básico da fonte de alimentos no planeta Terra. Quando os animais herbívoros se alimentam dos elementos das plantas, os animais carnívoros comem os animais herbívoros, e vira um ciclo. Então tudo partiu das plantas, do reino vegetal, que é autótrofo e consegue converter os elementos da natureza em vida. É o único ser vivo que pode se alimentar diretamente do chão, com os elementos do chão e os elementos atmosféricos, com os minerais do chão, os gases. Os outros seres vivos não conseguem. Então os outros vivos dependem
Os outros seres vivos dependem dos vegetais, que é autótrofo, e portanto é responsável pelo equilíbrio do clima. Então aqui a gente vê essa área com essas plantas secas, elas não contribuem com os elementos do clima, ou seja, a planta deixou de ser autótrofa, ela não está conseguindo tirar os nutrientes minerais do chão e nem do ar, porque a própria fotossíntese que produz a clorofila, que é o sangue das plantas, não está sendo processada se não tem folhas capazes de fazer essa conversão. E aí a gente viu lá a jurema com bastante flores, e aqui está uma jurema com a praga. Isso aí é um micro-organismo que se alimenta da seiva da jurema. E nesse caso a jurema não pode nem botar folhas, porque tirando a seiva da jurema é como se estivesse tirando o sangue do animal. Então o parasita aí, que certamente predomina quando o clima está desequilibrado, ele está matando a jurema. E se ele aumentar a sua ação pelo corpo da jurema, ela vai morrer. Ela vai morrer. Porque não está conseguindo tirar a água do chão, porque não existe água. A água está no mínimo a 40 metros de profundidade, onde a raiz da planta não chega. E o fato é que está todo mundo secando e morrendo, e ao mesmo tempo não contribui para a melhoria do clima, porque não estão vivas as plantas. E aí a gente viu a jurema, aquela jurema florada, e nós pudemos acrescentar um conhecimento de causa, que é uma situação extraordinária. E nós podemos explicar ao nosso modo, e provavelmente nós não somos o dono da razão, para saber o que é certo ou errado, mas aqui foi consequência da fezes de animais do gado, porque a gente sabe que o gado se alimenta de plantas. O gado bovino aqui, que é predominante, a gente está vendo ali, se alimenta de planta, e a planta tem todos os nutrientes nas fezes, tem todos os nutrientes que a planta precisa. Tem inclusive água e tem gases. É como se fosse o humus, que o homem fala tanto, que é o principal alimento das plantas, que é feito de matéria orgânica, contém água, gases, tudo. O que existe na planta está nas fezes dos animais, ainda com o complemento do que o organismo dos animais produz. Nós estamos falando animais, gado. Então essa jurema, por alguma razão, ela está se sentindo melhor do que as outras da mesma espécie, e florou. E a floração seria uma demonstração de que ela está em equilíbrio. Mas no caso aqui, essa em particular, ela não vai se converter em frutos. Essas flores não vão se converter em semente, porque não existe água no solo para a planta ir se mantendo. Então aqui foi provavelmente uma grande quantidade de fezes de animais, que o gado vem por aqui e fica abrigado aqui da sombra, ou ficou na época de que as plantas tinham folhas, portanto mantinham sombra, ficou aí e foi defecando. Então as fezes é matéria orgânica de primeira qualidade, adubação orgânica de primeira qualidade, desde que na medida certa. E foi o que aconteceu aqui, e não aconteceu com as outras jurema e nem com uma outra planta. Até o cacto aqui está perdendo cor. A cor verde do cacto está desaparecendo porque não tem água. A água do corpo dele não é suficiente para manter-se hidratado, produzindo clorofila e tudo mais, se não tem água no chão. 90 dias sem água, sem ele conseguir tirar água do solo, porque não existe água e ele vai morrendo.
E aí a gente vai se aproximando. A gente diz que 1% da água da chuva precipitada aqui correu para os açudes. Primeiro para os riachos, né? Para os rios. E dos rios foi para o açude. Então aqui a gente está vendo um e a gente vai dar uma passazinha aqui para a gente ver como a natureza está sendo driblada na sua ciência exata pelo homem. O homem realmente está transformando o ambiente em uma situação onde a vida não vai conseguir sobreviver nos mesmos valores nos quais ela foi criada, gerada e mantida até agora. Então a vida não consegue se manter nessa área do Nordeste principalmente, e foi consequência da ação do homem durante 300 ou 400 anos que o homem está, vamos dizer assim, estabelecido aqui, explorando. Na realidade invasor, porque aqui já existiu o índio quando chegou o homem civilizado, o europeu, e o índio conseguia viver mantendo tudo nos mesmos valores. A matéria orgânica continuava se mantendo viva e cada vez mais aumentando em massa. Enquanto que os elementos do chão, os minerais, ou permaneciam nos seus valores, na necessidade do ser vivo, porque todos os seres vivos, animais e vegetais, dependem dos minerais do chão. E a gente sabe que o vegetal tira do chão diretamente do solo, enquanto que os animais conseguem esses minerais por intermédio dos alimentos. Por ele comer, se alimentar de elementos das plantas. E aqui nós chegamos no açude. Então, a gente está aqui caminhando, a gente está vendo aqui a paredinha, que é chamada de sangradouro, que é uma proteção feita de pedra e caliça, para que a água não arranque o solo, o chão. É como se fosse uma barragem. Está aí. Isso aqui em agosto tinha água sangrando aqui, tinha água passando por aqui nessa paredinha, por sobre essa paredinha. É chamado de sangria. É quando o açude transborda. Ou seja, joga o excesso de água para evitar que o açude estoure a parede de terra. E aí está a parede de terra. Então o homem está tentando tirar as juremas aqui dessa parede, queimando, mas ele não sabe que é o fato de deixar o tronco da jurema aí, ele piorou a situação em termos de proteção à parede. Porque as raízes das plantas, elas penetram na parede de terra. Quando ela está verde, a planta está viva, a água circula normalmente na raiz, naturalmente. Mas quando ela seca, a raiz seca passa a absorver a água, fazendo com que toda a água que se choca com o ambiente onde está a raiz seja transferida por intermédio da raiz, como se a raiz fosse um cano. Então a madeira seca o homem não sabe, mas ele tem a sua capacidade, a planta, a celulose tem sua capacidade de absorção de água, desde que esteja na presença dela, e ela está aqui na presença. Então a gente pode dizer que as raízes dessa planta seca está no nível da água. Então está tirando água, está virando um cano e a água vai fugindo. Então é mais uma perda de água que está entrando aqui. Se não bastasse a perda de 2 centímetros de lâmina d'água por dia em todos os açudes do Nordeste, nesse momento, inclusive está aumentando, porque a gente sabe que com o aquecimento global a tendência é tirar mais água dos reservatórios, tirar mais água dos corpos de animais e dos corpos de vegetais. É uma lei da física que o homem simplesmente não sabia que ia aumentar a temperatura aqui nessa área. E a gente sabe que o aquecimento global tem 70% do aquecimento global é consequência da ação do homem,
não é natural. Então o homem, ao ignorar essas leis da física, ele foi alterando o ambiente de tal forma que ele mesmo não terá capacidade de viver com qualidade de vida se os outros elementos foram alterados pela sua ação. E aí a gente volta aqui a mostrar a diferença de nível entre o sangrador do açude e a lâmina d'água que está aí. Já baixou no mínimo 1 metro. Então, se a gente calcula que a perda de água de um reservatório desse, armazenado a céu aberto, é de 1 a 2 centímetros por dia de lâmina d'água que se perde, por fatores, consequência do próprio solo seco ao redor, que fica sugando essa água, consequência da umidade do ar, que é muito seca, é muito baixa, em consequência do vento que é seco, vai passando, todos esses elementos vão tirando água daí, porque a água está a céu aberto. Então o homem aqui, para se manter com água aqui, e a gente pode dizer que é apenas 1% de toda a água que caiu da chuva, que caiu no Nordeste, nessa área do Nordeste, veio para os reservatórios, porque foi para o rio, para o riacho. Então, pelo menos 50% desse 1% já desapareceu por conta das intempéries, por conta dos elementos. Principalmente porque não tem vegetação protegendo o reservatório para evitar a grande perda por evaporação. Não tem vegetação, então se não tem o quinto elemento da natureza, todo o resto dos elementos da natureza vão sendo alterados, porque são interdependentes. Então quando o homem causa um desastre desse, de eliminar aqui 90% da vegetação nativa, eu estou me referindo em termos de massa, mas também podia dizer em termos de elemento, que é que existiu nessa área que nós estamos caminhando, pelo menos 700 espécies de plantas a nível de árvore, arbusto e arvoredo. Digo, a nível de árvore, arbustos e relva. E está aí o resultado. O homem foi queimando, arrancando, queimando, destruindo, poluindo a natureza, e aí concorreu para a chuva ácida. E ao eliminar a planta, ele tirou o quinto elemento da natureza, que vai, assim, em consequência, colocando todo o resto dos elementos, como luz solar, no que se refere à temperatura, à intensidade de luz solar, no que se refere aos gases atmosféricos, que vão alterando com a fumaça do matéria orgânica. No caso aqui, madeira verde, vai trazer chuva ácida e outros ácidos na atmosfera. Então é um desastre o homem, e não muda. Mesmo as pessoas que têm uma capacidade de ir a uma universidade, fazer um estudo, algum relacionado às leis da natureza, ela chega aqui e não sabe aplicar. Porque é hereditário, aquilo está no sangue, ele aprendeu entendeu que para plantar a sua lavoura, ele tem que eliminar qualquer outra planta que não seja da sua lavoura. E está aí o lixo, uma banda de geladeira aí, uma porta, e por onde a gente anda é lixo. Não vê uma planta nascendo aqui, apesar de estar úmido aqui, junto da beira d'água, como a gente diz. Por que será? Aí o homem, eu estou dizendo que até o homem que vai à universidade ignora que isso aqui ele está destruindo. E que se ele foi capaz de destruir, ele podia fazer o inverso. Fazer com que isso aqui tivesse vida. E a água fosse captada e armazenada de forma racional. A gente vê que isso aí não é água. Pela cor, chega-se facilmente à conclusão que não tem água aí. Aí tem, só se for água no estado lixo. E é verdade, aqui toda desgraça que são elementos estranhos à água. Pelo menos aqui a gente poderia fazer uma análise desse líquido e chegar à conclusão que nesse líquido, na molécula desse líquido, tem no mínimo 70 elementos químicos, orgânicos, físicos, estranhos à água, inclusive o plástico. E o resultado, aí a gente vê aquele gado,
criando gado sem ter o que ele comer. Ele vai logo para a sombra, logo uma hora dessa, 8 horas, ele já não adianta ficar caminhando porque ele vai gastar energia. E a natureza deu essa capacidade ao animal de saber que se ele vai gastar energia, ele vai morrendo. O que vai acontecer com um gado desse nesse momento se não tem o que eles comer aqui no chão? Não tem pasto. Ele vai perder no mínimo 300 gramas de massa corpórea por dia. E é um desastre. Quer dizer, o homem criar gado para morrer de fome e de sede é ainda um fenômeno natural que eu digo artificial, provocado pelo homem nessa área do Nordeste. Criar gado para morrer de fome e sede é bestialidade.